Salve, salve torcida, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí, novidades do Vasco, né, cara? O Vasco contratou um inglês para trabalhar no clube. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui do fornecedor esportivo do Vasco. O Vasco pode trocar a capa por outra marca a partir do ano que vem. Vamos falar desse assunto, já tem marca interessada em patrocinar o Vasco. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível hoje. Vamos falar bastante aqui desse assunto no nosso canal, mas antes de começar já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão, hein, cara? Se inscreve aí para ajudar demais a gente chegar a 180 mil inscritos. Compartilha também com seus amigos vascaínos aí para ajudar o nosso crescimento. Bom, pessoal, com o término da 31ª rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou estacionado na 4ª colocação com 48 pontos e está hoje a 3 pontos do 5º colocado Londrina, né? Vai ter esse jogo importantíssimo na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite em São Januário, contra o Londrina, confronto direto, jogo de 6 pontos. O Vasco precisa muito dessa vitória para se distanciar do clube paranaense e também começar já a ficar de olho nos adversários que vem atrás, né? Como, por exemplo, Ponte Preta, Ituano, o próprio Sport que o Vasco ainda vai enfrentar fora de casa. Tem alguns jogos chatos ainda pela frente e também potenciais adversários que podem atrapalhar o futuro do Vasco nessa Série B. O Vasco é um time muito irregular e todo cuidado é pouco. Tem que fazer o seu papel dentro de casa, vencer os seus jogos em São Januário, porque, como eu já falei aqui em alguns vídeos, alguns matemáticos trabalham com o número de 59 pontos. Se o Vasco vencer todos os seus jogos em São Januário, vai chegar aí a 60 pontos e, consequentemente, estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para isso precisa vencer os seus jogos. Primeiramente, né? Vencer o Londrina. Se vencer o Londrina, com certeza as chances do Vasco vai aumentar drasticamente aí. Muito possivelmente podemos voltar à elite do futebol até mesmo antes do término aí da última rodada na Série B. Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo, consiga se sobressair ao Londrina. Vale ressaltar que o Londrina é o segundo melhor visitante dessa Série B. Vai impor muito perigo ao Vasco. Tem um treinador que já trabalhou no Vasco, né? O Adilson Batista, trabalhou lá em 2013 e 2014. Treinou o Vasco naquela Série B de 2014. Mas ele tá fazendo um trabalho espetacular no Londrina e com certeza tá vivendo o Vasco, tá estudando o Vasco, vai fazer de tudo pro time dele conseguir pelo menos empatar com o Vasco em São Januário. O empate pro Vasco nessa altura do campeonato, jogando em casa, é suicídio, cara. Tem que conseguir esses 3 pontos de qualquer maneira. A torcida vai empurrar, o caldeirão vai estar lotado pro Vasco conseguir essa vitória, hein? Pra quem não assistiu os últimos vídeos aqui no canal, eu falei os jogos do Vasco, né, que restam aí na Série B. Vou repetir aí pra quem não sabe a sequência de jogos do Vasco, né? Londrina em casa, Operário fora, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Criciúma em casa, Sampaio Corrêa em casa e fecha a Série B fora de casa contra o Ituano lá no dia 5 de novembro. Esses são os próximos jogos, a gente espera que o Vasco consiga esses pontos necessários em São Januário, que consiga vencer todos esses adversários dentro de casa para aí sim ter chance de voltar à elite do futebol brasileiro, né? Porque o Vasco fora de casa é extremamente irregular, não passa confiança a nenhum torcedor que o Vasco vai ganhar esses jogos fora de casa, até mesmo do Operário que tá lá embaixo. Na minha opinião, eu continuo cético que o Vasco vai conseguir alguma vitória fora de casa, talvez um empatezinho, mas se vier será lucro, será bom demais, né? Hoje pela manhã surgiu informações aí também de acordo com especialistas que a chance de acesso do Vasco vão de 53% a 63%. Iam aí nessa casa e vamos torcer para que o Vasco consiga essa boa vitória com Londrina para aumentar mais ainda a sua porcentagem, a sua chance de voltar à elite do futebol. Bom, pessoal, agora vamos dar aquele girão nas notícias, né, cara? Coisas importantes acontecendo dentro do Vasco e que podem acontecer na próxima temporada. Bom, pessoal, o Vasco terá a partir de 2023 um treinador de bola parada. O anúncio foi feito aí pelo Paulo Brax em um vídeo na Vasco TV. O inglês Alex Clapham já está passando por um período de intercâmbio para troca de informações e conhecimento no clube. Ele irá ajudar nessa reta final de Série B. O profissional diz que é uma grande oportunidade na sua carreira e que espera fazer um bom trabalho e ajudar o Vasco, né? Vale ressaltar que hoje o Vasco é um dos melhores times que tem a bola parada, né? É um dos times que mais faz gols aí de fora da área, que faz gols de falta, né? Temos aí grandes jogadores que conseguem ter essa qualidade, como o Figueiredo e o Nenê, por exemplo. O Vasco fez gol de falta até mesmo com o Carlos Palácio. Acho que esse profissional chega para aprimorar mais ainda uma virtude de alguns jogadores, né, cara?
Porque antigamente, né, com os craques como Juninho Pernambucano, Beckham, Ronaldinho Gaúcho, os caras conseguiam bater falta tranquilamente, né, cara? Não precisava de um profissional para ajudar eles, né? Era natural, era a natureza mesmo dos caras. Só hoje em dia o nível dos jogadores, cara, não se compara com lá nos anos 90, anos 80, anos 2000, no início dos anos 2000. E atualmente o nível dos jogadores, tanto brasileiros e também de jogadores europeus, no mundo todo, caiu bastante. E os clubes têm que contratar esse tipo de profissional para potencializar uma possível virtude, uma possível qualidade de algum jogador que tem um chute bom fora da área, pode desenvolver uma boa bola parada, assim como era lá o Juninho Pernambucano. Logicamente, não vai surgir um novo Juninho Pernambucano, mas o Vasco tem que tentar trabalhar isso aí, porque bola parada ganha jogo, falta ganha jogo, gol de pênalti ganha jogo, escanteio bem batido na cabeça do zagueiro ganha jogo, e os jogadores do Vasco precisam ter essa qualidade. Para ressaltar que o Vasco, apesar de ter o Figueiredo, até o Carlos Palácio, que chutam bem de fora da área, o Nenê é o batedor oficial de falta, de pênalti, de tudo no Vasco, de escanteio. Só que o Nenê vai aposentar, cara, tá perto aí dele sair até mesmo do Vasco, o contrato dele se encerra no término dessa temporada e o Vasco precisa aí de ter um novo batedor oficial. Na minha opinião, a partir do ano que vem precisa contratar jogadores peritos em bola parada, jogadores que têm uma boa qualidade no chute e na bola parada, porque como eu disse, ganha jogo e esse profissional chega para isso, para ajudar esses caras a melhorarem cada dia mais. Deixa aí nos comentários o que você acha da contratação do Alex Clapham. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de um material esportivo do Vasco, né? A patrocinadora do Vasco, né, a Capa, né, corre seríssimos riscos de não ser mais a fornecedora esportiva do Vasco a partir do ano que vem. Apesar de ter contrato com o Vasco até 2024, até uma empresa em especial querendo assumir esse posto no Vasco, né? Assumir o fornecimento do material esportivo do Vasco. De acordo com as informações do jornalista Fábio Azevedo, a Castore, marca que está atualmente patrocinando somente clubes europeus, clubes medianos para pequenos lá na Europa, já teria sondado a situação do Vasco, o contrato com a Capa, para quem sabe pagar a multa rescisória e assumir aí esse posto de nova fornecedora do Vasco. Ressaltar que a marca já está patrocinando um dos clubes da 777 Partners, que é o Genoa, né? Os principais clubes da empresa nesse momento já é patrocinado pela marca inglesa. Na minha opinião, a Castore será bem-vinda no Vasco se pagar a multa e pagar muito mais do que a Capa paga atualmente pro Vasco. Porque em termos de qualidade, a Capa dá um banho na Castore, cara. A Castore é muito criticada por vários torcedores dos clubes no qual ela patrocina. É mesmo, tem várias imagens da péssima qualidade do material esportivo da Castore, né? É uma marca que não me agrada, apesar de ser uma marca que está em ascensão total. Ainda não tem nenhum patrocínio em um time gigante europeu, somente em times intermediários, né? Como o Bayer Leverkusen, o clube do Paulinho, e o Castle, que foi comprado recentemente, que já cogita tirar a Castore pela Nike. Também tem aí o Sevilha, o próprio Genoa, o Rangers da Escócia, Wolverhampton, que já tem uma grande polêmica envolvendo a empresa, a qualidade do material esportivo e desse clube, né? Tem uma imagem claríssima da camisa sendo rasgada como se fosse papel, cara. É um material de qualidade muito duvidoso e vários fãs, né, como falam lá na Europa, já reclamam bastante da qualidade desse material. Na minha opinião, não trocaria a Capa pela Castore, mas o que vale é o dinheiro. Se eles pagarem aí um valor bem acima do que a Capa paga hoje pro Vasco, obviamente os norte-americanos da 777 Partners vai aceitar e, claro, a Capa não terá o que fazer se eles pagarem a multa rescisória. Para ressaltar que o contrato do Vasco com a Capa iria somente até 2022, no início de 2022, mas na bacia das almas, antes de deixar o Vasco no apagar das luzes, o Alexandre Campelo renovou o contrato com a Capa até 2024 por valores medíocres, né, cara? O Vasco não deve nem receber aí no total nem 1 milhão da Capa, se brincar um pouco mais que isso, mas é um valor medíocre comparado com outros clubes, né? Principalmente com os clubes grandes aqui no Brasil, como por exemplo a Mulambada, que deve receber entre 30 a 40 milhões aí da Adidas, né? Uma piada os fornecedores do Vasco, né, cara? Os patrocínios muito fracos e a gente espera que a partir do ano que vem isso mude. Muitos torcedores do Vasco gostariam de ver uma marca gigante no Vasco, né? Nike, Adidas, Puma. Eu já expliquei sobre isso, fiz um vídeo sobre esse assunto, mas para quem não assistiu eu vou falar novamente, né? Primeiramente vamos falar da Puma, né? A Puma tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras aqui em território nacional e somente o Palmeiras pode ser patrocinado pela marca alemã aqui no Brasil. Outra exclusividade que pode atrapalhar muito o futuro do Vasco e para aqueles que sonham um dia em ver a Adidas novamente no clube, porque eles têm um contrato aí de exclusividade com a Mulambada para os clubes do Rio de Janeiro. Nenhum time do Rio, exceto o Flamengo, pode vestir Adidas, né? O Vasco, Botafogo, Fluminense, nenhum deles podem ser patrocinados pela Adidas devido a um contrato de exclusividade para o Rio de Janeiro que a marca alemã tem com o nosso maior rival, né? Infelizmente o Vasco só irá vestir Adidas o dia que eles saírem do
ao Flamengo. Eu acho muito difícil, já que eles estão lucrando muita grana com a mulambada. Também vale ressaltar a Nike, né, cara? A Nike aí que é um sonho de consumo da grande maioria dos vascaínos. Também tem aqueles mais conservadores, aqueles que falam que é modinha, marca grande. Eu discordo, cara. Os times grandes usam marcas grandes, né, cara? Andam lado a lado. Você vê um Boca Juniors vestir Castori, você vê um River Plate vestir pênalti. Você não vê, cara. Você vê um Real Madrid colocar Castori na sua camisa. Um Barcelona tirar Nike para colocar Castori, você não vê, cara. Na minha opinião, o Vasco é muito grande para essa marca, né? Na minha opinião, o Vasco merecia algo maior. A Nike seria ideal para o Vasco, já que tá dando sopa aí no mercado, somente patrocina o Corinthians aqui no Brasil e a seleção brasileira. Apesar deles demonstrarem não ter interesse em patrocinar nenhum clube aqui no Brasil, mas hoje tudo é possível, né, cara? Vai que acontece aí um milagre e eles resolvam patrocinar o Vasco ou talvez outros clubes, né? Há um burburinho aí que o Cruzeiro pode trocar Adidas pela Nike, só que a Nike que vai patrocinar o Cruzeiro não é a Nike do Brasil, e sim a Nike dos Estados Unidos, devido ao dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, ter um contrato vitalício com a Nike e as conversas já estão em andamento. Infelizmente, o que sobra pro Vasco é o que já tem, né? A capa, a Umbro, que na minha opinião também é uma marca muito interessante, muito boa qualidade do material da Umbro. Na minha opinião, se for para tirar a capa, eu voltaria com a Umbro, porque na minha opinião é uma marca muito boa, já conhece o clube, conhece o que o torcedor vascaíno gosta. As camisas da Umbro, cara, eram espetaculares. Na minha opinião, se for para tirar a capa, eu colocaria a Umbro no lugar. A Castori, como eu disse, deixa muito a desejar. Ainda está num território desconhecido, nunca patrocinou um clube na América do Sul. Pode ser que essa marca venha para o Brasil e seja como algumas outras que não deram certo por aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível troca de material esportivo da capa para a Castori, e o Vasco pode ter novo patrocinador a partir do ano que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Hein? Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.